Medo versus coragem. Este é o assunto do vídeo de hoje, que é o vídeo número 24 do desafio 30 vídeos em 30 dias. Eu sou Fabiana Santos e estou aceitando uma sugestão que foi feita por uma pessoa da minha lista e eu quero agradecer, antes de mais nada, a sugestão. Então vamos lá, vamos começar definindo o que é medo. O que é medo? O medo é uma reação emocional que você sente quando você está diante de uma ameaça à sua segurança, à sua integridade, à sua sobrevivência. É um sistema, como se fosse um alarme que toca, que soa, que gera uma reação bioquímica no seu corpo. Ou seja, você tem uma descarga de hormônios, é uma reação física também, emocional e física. Claro, as emoções elas geram fenômenos físicos no nosso corpo, diante de um possível perigo, de uma potencial situação de risco. Então, você sente a sua segurança ameaçada, o seu alarme dispara. Esse é o medo. Imagina, muitos anos atrás, os nossos ancestrais caminhando na floresta, caminhando na selva, eles davam de cara com perigos reais, e como leões, como ursos, tigres, e eles tinham que enfrentar aqueles perigos porque a sobrevivência deles estava efetivamente em risco. Então, que tipo de reações que eles podiam ter? As reações precisavam ser rápidas, uma reação de ataque, ou uma reação de fuga, ou uma reação de paralisia. Vou ficar completamente imóvel. Então, essas eram as reações possíveis. Então, o seu corpo tinha que estar pronto para atacar ou para fugir. Você tinha uma descarga de hormônios que preparava o seu corpo para isso. Então, você tinha uma reação adequada à situação de perigo que você estava vivendo. Então, o medo te coloca nesse sentimento de prontidão para enfrentar um perigo. Hoje em dia, a gente anda na rua e não dá mais de cara com o urso, com o leão, com o tigre, mas a gente ainda sente muito medo. Às vezes, a gente está de fato com a nossa segurança ameaçada, a nossa integridade ameaçada. Então, vamos supor que você tenha que caminhar por uma rua completamente deserta, de madrugada, num local perigoso. Você vai sentir medo. E esse medo, ele se justifica, ele é real, porque você de fato tem uma situação potencialmente perigosa que você precisa enfrentar ou não. Você vai ter que decidir de que maneira você vai enfrentar essa situação. Então, nós ainda temos perigos reais, como nossos ancestrais tinham? Sim, nós temos. A questão é, hoje em dia, nós também temos outros perigos que temos medo, mas que não são perigos reais, que efetivamente vão comprometer a nossa segurança, ou a nossa sobrevivência, ou a nossa integridade. Então, muitas pessoas têm, por exemplo, medo de falar em público. Quando você sobe no palco para falar para muitas pessoas, e você está ali numa posição de destaque, está todo mundo te olhando, tem gente que só de imaginar essa cena já se treme todo, porque se sente de alguma maneira ameaçado com aquela situação ali. Outras pessoas têm medo de dizer não, porque elas foram ensinadas a falar as coisas para agradar outras pessoas, a ser uma boa menina, a não desagradar, a satisfazer sempre todo mundo. E talvez ela tenha ouvido muito não e sentiu muita dor, então ela não quer que outras pessoas sintam essa dor. Talvez ela tenha medo de se sentir rejeitada, se falar não, se desagradar alguém. Então, esses outros medos, o medo da rejeição, o medo de dizer não, o medo de ser criticado, o medo de falar em público, esses medos são os medos para a gente enfrentar com coragem. Esses são os medos que a gente pode trabalhar. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Quando a gente fala sobre enfrentamento, eu quero chamar a atenção que tem um componente que entra aqui no meio, que é o respeito, mais uma vez. Respeitar o medo é super importante. Porque aquele medo, ele não está ali à toa. Se você tem um sistema de alarme que foi acionado com a ideia de falar em público, com a ideia de dizer não, com a ideia de ousar e se expor de uma maneira diferente, esse sistema precisa ser
olhado com muito carinho, com muita cautela, porque ele está informando alguma coisa para você. Então, antes de mais nada, o medo, ele é um sinal de que você precisa elaborar algumas coisas aí dentro. Se você está sentindo medo de situações que não são essas situações potencialmente perigosas à sua segurança, integridade e sobrevivência, você pode trabalhar esse medo, mas não enfrentá-lo antes de efetivamente olhar o que ele está te dizendo. A ideia é, pensa no medo como um informante, como alguém que está te dando um feedback super valioso. E pega esse feedback e olha para o que está ali. Então, antes de enfrentar o medo, você vai parar para olhar o que você está pensando em relação a essa situação. O que você está sentindo? Qual é a interpretação que você faz para o ato de falar em público, por exemplo? Ou para o ato de se expor, ou gravar um vídeo e colocar no YouTube, por exemplo. Tem muita gente que morre de medo só de pensar em gravar um vídeo e colocar no YouTube. Então, o que você está pensando? O que está por trás? Quais são as crenças? O que você acredita sobre falar em público, sobre colocar um vídeo no YouTube, sobre falar não? Isso tudo é material para você olhar antes de você enfrentar esse medo. É uma falta de respeito você se atirar para a coisa sem olhar para o que está aí. Pensa só, não é desagradável, não é chato? Quando a gente está com medo de alguma coisa e as pessoas ficam empurrando, vai. Nossa, que bobagem você ter medo disso, vai. Eu mesma, que tenho muito medo de andar de montanha russa, eu vou, porque eu quero me superar. Eu faço isso como uma coisa de superação realmente. E eu me sinto ótima depois que eu vou. Mas eu tenho o meu momento de me decidir a entrar na fila e entrar no carrinho e ir na montanha-russa. Eu detesto quando alguém fica me forçando a ir antes de eu estar preparada. Porque eu me preparo para poder ir. Então, ouve o medo, ele é um sinal. Se respeita e se prepara para poder enfrentar esse medo. E presta atenção, o medo, se você está tendo que enfrentar esse medo, se você tomou essa decisão de olhar para o medo, de ver o que está aí, porque você quer superar esse medo, é porque você está também respeitando o desejo. A gente passa por cima dos nossos medos porque a nossa motivação é o desejo, é o sonho. É o objetivo que está lá na frente e para isso eu preciso me superar. E quando a gente se supera, não tem nada melhor. E aí sim, entra o elemento coragem. Uma vez que você conhece um pouquinho melhor quais são os sinais daquele medo que está ali, você pode vir com o elemento coragem. Você já conhece o que está ali, você já pode ensinar para o seu sistema que aquilo ali não é um perigo. Algum dia você entendeu que tinha um perigo ali. Algum dia o seu sistema assimilou essa ideia de que aquilo representava perigo. E agora você vai poder ensinar para o seu sistema de uma maneira muito mais consistente, porque você conhece por que aquilo ali é um perigo para você, agora você está apto a entrar com o elemento coragem e ensinar para si mesmo que não tem perigo nenhum ali. E claro, você vai fazer isso aos poucos, porque o seu sistema no começo, ele vai dizer assim, tem sim, a vida inteira teve. E você vai falar, não é bem assim, confie em mim. E cada vez que você confiar em si mesmo e se superar, o seu sentimento de autoconfiança vai só crescer. E a sua capacidade de enfrentar outros medos também vai crescer. Quanto maior a sua autoconfiança, maior a sua capacidade de viver o desconhecido. Um dos medos que a gente tem é o medo do que a gente não conhece, o medo do novo. Então, enfrente os seus medos, mas faça isso com respeito. Esse era o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu ia amar saber o que você achou. Por favor, me conta, deixa comentários, me dá um like ou um dislike para eu saber, reage de alguma forma. Quero convidar você para se inscrever no meu canal e acompanhar o meu desafio e outros vídeos que eu publico também. Eu também compartilho muitas coisas por e-mail, então eu convido você a entrar na minha lista. Vai lá no fabianasantos.com.br, se inscreve no site, tem coisa que só dá para compartilhar por e-mail, materiais que são exclusivos só para quem está na lista mesmo. E é isso, eu vejo você então nos próximos vídeos, no site, a gente se vê
por aí. Tchau!